E após o presidente Bolsonaro recusar a ajuda oferecida pela Argentina para os desabrigados na Bahia, o governador do estado, Rui Costa, disse que vai aceitar a ajuda diretamente, sem passar pelo Itamaraty. A gente conversa agora ao vivo com o repórter Matias Brotero, que tem todos os detalhes dessa história, porque a ajuda é sempre bem-vinda, né, Matias? Boa noite para você. Principalmente quando o próprio governador que cuida daquele estado busca essa ajuda, pleiteia essa ajuda, né, Márcio? Boa noite a você, a todos que nos acompanham no Prime Time. Pelas redes sociais, o governador da Bahia, Rui Costa, escreveu o seguinte: ele disse que a Argentina ofereceu ajuda humanitária às cidades afetadas pelas chuvas na Bahia, apesar da negativa do governo federal. Me dirijo a todos os países do mundo. A Bahia aceitará diretamente, sem precisar passar pela diplomacia brasileira, qualquer tipo de ajuda neste momento. A gente segue acompanhando o que mais disse o governador. Ele escreve que os baianos e brasileiros que moram aqui no estado precisam de todo tipo de ajuda. Estamos trabalhando muito, incansavelmente, para reconstruir as cidades e as casas destruídas. Mas a soma de esforços acelera este processo. Portanto, é muito bem-vinda qualquer ajuda neste momento. Vale a gente ressaltar que Rui Costa já havia escrito nas redes sociais ontem uma mensagem de agradecimento à Argentina e pedido celeridade para o governo federal autorizar o envio dessa ajuda oferecida pela Argentina. Bom, hoje o Ministério das Relações Exteriores se manifestou. Por meio de nota, o Itamaraty informou que o governo brasileiro agradeceu à Argentina, mas que tais ações já vêm sendo atendidas pelos esforços do governo federal. De acordo com o Itamaraty, a oferta da Argentina poderá vir a ser aceita caso a situação demande necessidades suplementares na Bahia. Ainda de acordo com essa nota do Itamaraty, o Brasil recebeu ofertas de ajuda também da Embaixada do Japão e da Agência de Cooperação Internacional do Japão, por exemplo, para a doação de colchões, de barracas e também de purificadores de água. Mas somente do Japão foi aceita, de acordo com o Itamaraty. E também a oferta da Argentina pode ser reavaliada em caso de agravamento da situação na Bahia. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais também que a ajuda oferecida pela Argentina, a ajuda oferecida à situação, à população da Bahia, não era mais necessária no momento em que ela foi ofertada e que poderia ser aceita em caso de agravamento. No post, Bolsonaro diz que a chancelaria argentina ofereceu 10 homens capacetes brancos que integram uma organização da Argentina que cuida, que ajuda nessa situação de crises humanitárias. Esses 10 homens que atuariam, de acordo com o presidente Jair Bolsonaro, no trabalho de almoxarife e seleção de doações, montagem de barracas e assistência psicossocial à população atingida pelas enchentes na Bahia. Bom, nós voltamos, pedimos novos posicionamentos tanto ao Itamaraty quanto à Embaixada da Argentina no Brasil para entender como seria essa possibilidade de negociação, de doação de insumos e também de auxílio desses homens capacetes brancos. Se existe essa possibilidade de passar sem a diplomacia brasileira e também se as negociações estão andando, quando que esse auxílio chegaria à Bahia. Até o momento, a gente não teve resposta, Márcio. Matias Brotero falando ao vivo de Brasília. Muito obrigado, Matias. Deixa eu conversar com os nossos analistas Yuri Pita e Leandro Rezende. Leandro, eu começo com você. Boa noite. O presidente e até a chancelaria foram bastante educados ao negarem a ajuda argentina. O presidente escreveu: fraterno oferecimento argentino, sai muito caro para o Brasil, e continua a mensagem nas redes sociais. Mas, Leandro, eu acho que não é exagero lembrar quando, no pior momento da crise de oxigênio em Manaus, o Brasil recebeu oxigênio da Venezuela. E aí, meses depois, já na CPI da pandemia, quando perguntado se o Brasil agradeceu essa ajuda, que foi muito importante, Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, disse simplesmente não. Simplesmente, secamente, não. É horrível lembrar essa situação, um ponto tão baixo da nossa diplomacia. Mas fica muito claro, lembrando aquela história e vendo essa história agora, fica muito claro que tem um comportamento aqui que se repete, né, Leandro?
Repete sim, Márcio. Boa noite para você e para o Yuri Pita, todo mundo com a gente aqui no Prime. É um comportamento que se repete e para isso eu fui procurar um personagem, para entender melhor isso, um personagem que se relaciona com as duas histórias. Primeiro, porque participou ativamente da CPI da pandemia. Segundo, porque é nascido na Bahia e está vivendo de perto esse momento, né? Que é o senador Otto Alencar. Eu conversei longamente com ele hoje e ele também lembrou disso. Ele falou, olha, o que a gente está vendo agora acontecer com o meu estado, com a Bahia, é justamente que o Amazonas sofreu uma insistência ali, uma negação, né, do governo federal em aceitar a ajuda da Venezuela para a questão do oxigênio e mesmo uma insistência em negar-se a agradecer a ajuda oferecida pelo país vizinho. Ernesto Araújo foi à CPI da pandemia para explicar isso e a gente lembra, né, Omar Aziz, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é do Amazonas, várias vezes lembrou desse episódio ao longo de todos os meses de trabalho da CPI da pandemia. Qual que é a avaliação que o Otto Alencar me fez? Ele falou, olha, Leandro, o que a gente está vendo, Venezuela e Argentina, a gente está vendo que, na verdade, o governo federal se recusa a agradecer ou a aceitar a ajuda humanitária que venha de países com quem o governo federal tem divergências ideológicas. Se a Argentina ainda fosse um governo de centro-direita, por exemplo, não tem dúvida de que o governo federal iria aceitar a ajuda. Só que lá, como o Alberto Fernandes assumiu o poder e é um governo de centro-esquerda, existe essa resistência do governo federal em aceitar a ajuda da Argentina. E aí, perguntei, né, também a gente tentou olhando um pouco para o que aconteceu no caso do oxigênio, a gente tem que, por exemplo, o estado de Roraima, depois do governo federal ter feito ali um jogo duro para aceitar a ajuda da Venezuela, ter recusado a disponibilizar aviões da FAB para ir buscar o oxigênio, o estado de Roraima, por exemplo, foi com vias próprias e buscou o oxigênio para trazer ali, para ajudar as pessoas que também estavam vivendo aquela crise que foi mais sensível no estado do Amazonas. É o que a gente está vendo agora com a Bahia. Quando a Bahia diz que olha, todos os países que quiserem ajudar podem vir, está se distanciando um pouco, distanciando bastante da diplomacia brasileira, né? Como quem diz o seguinte, olha, se vocês não querem intermediar essa ajuda, deixa que a gente que está vendo aqui e está precisando, deixa que a gente toque o barco, porque a situação é realmente muito complicada, Márcio. E veja só o que é o destino, Leandro, Yuri, no momento que a gente está falando sobre a recusa de uma ajuda numa situação tão difícil, acaba de chegar uma atualização sobre o número de mortos na tragédia na Bahia. Subiu para 25, estava em 24, subiu agora para 25 o número de pessoas mortas nessas recentes chuvas na Bahia, especialmente ali no sul da Bahia. São 517 feridos, ontem era 434, se não me engano, agora são 517, são 37 mil desabrigados, 5 mil desalojados. E aí, Yuri, eu passo para você a pergunta, a situação tão dramática, uma situação tão difícil. E a gente lembra que é uma questão literalmente diplomática, não se recusa, não se diz não a uma ajuda oferecida, especialmente nesse cenário. Márcio, antes de tudo, boa noite para você, para o Leandro, para quem nos acompanha no Prime Time. E, de fato, essa questão da ajuda diplomática oferecida pela Argentina, é claro que tem um viés político dos dois lados. Quer dizer, a Argentina é o parceiro mais tradicional do ponto de vista diplomático do Brasil, desde que o Brasil é um país há quase 200 anos. Foi um dos primeiros, se não me engano, o primeiro, inclusive, a reconhecer a independência brasileira. A grande questão nesse fato é que o atual governo tem um histórico de choques com o atual governo argentino, justamente por ter sido um governo de esquerda que sucedeu a um governo de direita. As rusgas entre Jair Bolsonaro e Alberto Fernandes são notórias e isso tem sido, inclusive, explorado pelos adversários do atual presidente Jair Bolsonaro, como, por exemplo, o ex-presidente Lula, que esteve recentemente em Buenos Aires, foi recebido por Alberto Fernandes e teve não só pelo atual presidente argentino, mas por uma série de outros aliados políticos. Inclusive, Lorival Santana, nosso colega de internacional, trouxe a informação de que o ex-presidente Eduardo Duhalde, que não é do campo da esquerda como Alberto Fernandes, também esteve com o ex-presidente Lula. Fato é que essa gravidade, aí puxando já para o aumento de mais uma vítima, infelizmente, dessas chuvas na Bahia, isso é esperado pelas autoridades do governo da Bahia e mesmo por outras forças políticas. No começo da semana, quando conversei com o deputado Marcelo Nilo, que é o coordenador da bancada de deputados da Bahia na Câmara, ele havia dito que havia essa expectativa
expectativa, infelizmente, de que pudesse aumentar essa cifra do número de mortos, porque ainda há pessoas desaparecidas com paradeiro desconhecido e mesmo que as chuvas tenham diminuído, o clima esteja colaborando nesse sentido, ainda há muitas consequências, seja pelos feridos que estão hospitalizados, seja por pessoas com paradeiro desconhecido, seja porque ainda há muito a se fazer para recuperar toda a tragédia, todo o prejuízo provocado pelas águas, por essa força descomunal ali de chuvas, maior volume de chuvas em mais de 30 anos que atingiu a Bahia.